Bom dia, boa tarde a todos e todos. Agora, vemos conversando muito sobre proporções ou porcentagens e as populações esperadas para proporções. E junto a isso, apresentei alguns gráficos que referem à amostra, ou seja, esse tipo de gráfico aqui de barras refere aos dados da amostra. Mas o meu teste de Q quadrado e a probabilidade e a força desse resultado do teste estão associadas às populações. Então, o que acontece é que dentro desse tipo de gráfico consegue-se observar diferenças. Por exemplo, a gente estamos observando diferenças entre o lugar que tem mais e menos jatobá. Tem mais aqui na Carapanari, menos no Sítio Porto, por exemplo. E a mesma coisa acontece quando utilizamos outras ferramentas de gráfico para amostras, como esses gráficos de pizza. Existe a possibilidade de observar diferenças. Por exemplo, aqui vemos que a proporção de Buriti no sítio Taperinha está mais baixa do que nos outros sítios. Mas lembra que isso refere à amostra. Então, a gente não sabe exatamente para esse Q quadrado onde tinha valores que puxaram para esse Q quadrado demonstra uma baixa probabilidade do que todos esses sítios tiveram seus conjuntos vegetais selecionados de uma população com as mesmas proporções. Então, o que podemos realmente fazer? Que seria mais bonitinho? Uma maneira correta e bonita para fazer isso é a partir dos níveis de confiança. Ou seja, o que isso envolve? A gente temos todas as proporções originais. A partir dessas proporções, podemos calcular os erros padrões e observe aqui que nós temos 20 erros padrões. E a partir de todos esses, a gente teria, para gráfico de balas, a ter todos os valores de T em 80% de 80% nível de confiança, 95% de nível de confiança e 99% de nível de confiança. Então, provavelmente não vamos fazer isso à mão. Então, utilizando, por exemplo, LibreOffice Calc, eu posso inserir fórmulas que geram esses meus resultados. Ou seja, para o erro padrão, aqui eu estou fazendo um cálculo que pega o valor de uma proporção e 1 menos a proporção, que seria nosso Q, e eu estou colocando isso por baixo do essa coisa que é um raiz quadrado. Então, isso é raiz quadrado, P multiplicado por 1 menos P. Aí. E essa parte aqui, eu estou dividindo tudo isso pela raiz quadrado de 70. Então, dentro do LibreOffice Calc, usando esse sinal igual para indicar, eu vou começar uma fórmula, consigo montar algo que pode ser copiada para outros lugares, para as outras amostras onde n está igual a 70. Daí, se tiver uma amostra n igual a outra coisa, você tem que mudar isso, mas copiar. Então, eu posso copiar entre as diferentes células para ter o cálculo de erro padrão. E depois,
para os intervalos de erro, posso fazer algo bem parecido. Sabendo os valores de t que eu preciso, eu multiplico esse valor de t pelo local que tem o erro padrão que me interessa. Então, aqui, essa localização de B22 aqui é multiplicado pelo valor 2,296. E mais embaixo, refere-se ao mesmo célula B22 e multiplica por 2, o valor do t. Ou seja, podemos fazer esses cálculos para ter diferentes níveis de confiança. E com isso, a gente pode, se quisermos, transformar em porcentagens. Então, podemos observar, em vez de proporções, porcentagens. Isso, existe uma opção que você seleciona todas as células e diga, eu quero que isso seja uma porcentagem, e o computador faz essa transformação multiplicando tudo por 100. E isso permite que podemos, então, construir um gráfico apropriado para as estimativas de proporções das populações em vez de amostras. Então, eu tinha aqui a minha porcentagem média e os diferentes intervalos de erro aqui, que vão ser o mais ou menos, mais ou menos. Então, para construir isso, eu começo colocando as médias no gráfico. Então, esses valores de média, e a partir de cada média, eu vou medindo. Então, para a aldeia, nós temos 7,5% a mais. Então, da média, 7,5%. Também, da média para o próximo nível de confiança de 95%, é mais ou menos 11,6%. Então, mais 11,6%. E depois, 15,4%. Então, de novo, mais 15,4%. E eu vou marcando os pontos que correspondem aos valores que eu tenho montado e estimado para as populações, que permite que no final eu constrói o gráfico de bala, dentro do qual está representado esses diferentes intervalos de erro, intervalos de 80%, 95% e 99%. É claro, para mostrar para as pessoas, vou virar isso, vou poder olhar nisso na escala aqui e começa a entender, olha, a diferença na Buriti, no sítio Taperinha, como é que isso compara com os intervalos de erro de diferentes níveis de confiança dos demais sítios para Buriti. Ou seja, eu posso verificar se alguma observação que eu fiz nas amostras em relação ao Buriti, se isso é algo que talvez esteja realmente puxando e descrevendo esse aqui quadrado que falou que não seria muito provável que as proporções dos vegetais em cada um desses sítios viessem da mesma população. Então, quando estamos fazendo essa leitura, lembra que o que parece ser diferente é Taperinha, Buriti, que tem uma média aqui de mais ou menos 23%, se eu estou lendo corretamente. E daí a questão é onde é que isso interseta ou cruza os demais. Então aqui
como isso é 80% e isso aqui é 95%, eu tenho confiança do menor. Eu tenho confiança de mais de 80%, que tem uma diferença na proporção de Buriti entre o sítio Taperinha e Carapanari. Agora, do outro lado, ó, eu estou aqui entre 95% e 99% nessas aqui. Então, eu tenho mais de 95% de confiança do que tem uma diferença na proporção de Buriti entre o sítio Taperinha e Aldeia e Porto. Mas quando a gente passa para uma outra comparação, será que também esse valor da proporção em Carapanari está baixo? Esse valor, quando a gente começa a comparar, a gente já sabemos que provavelmente tem uma diferença com Taperinha, mas vou então comparar com os outros. Então, se eu comparar com Porto e Aldeia, isso aqui é nossa média, isso aqui é 80%. Então, a gente tem menos de 80%. 80% está aqui. Essa é a área entre, sabe? Então, é menos de 80% de confiança que há alguma diferença entre a proporção de Buriti no sítio Carapanari e os sítios Aldeia e Porto. Ou seja, essa pequenininha diferença aqui que vemos no tamanho dessa pizza acaba, quando eu olho para a população, não sendo importante em descrever onde são os pontos importantes para diferenciar as proporções de sementes entre esses sítios. Então, é um momento que, se realmente quiser dizer a diferenciação, as coisas diferentes são tal semente em tal sítio, é importante ou apresentar graficamente ou apresentar através das tabelas de valores observados e esperados para acompanhar o Q quadrado com uma maneira de demonstrar a localização das diferenças que contribuem à baixa probabilidade da nossa conjuntos todos vierem da mesma população.